consolidado, ele vai usar essa estratégia aqui, ó. Por quê? Porque ele entende que o mercado está consolidado, então ele vai ficar pegando, né, toda aquela costura do mercado. Seja muito bem-vindo a esse vídeo, o Elton Martins falando aqui com você. A gente vai estar fazendo a sessão do Bootmobile alta frequência. A gente vai estar explicando cada parâmetro desse robô. A gente vai estar separando por cada sessão, cada bloquinho, para que você depois não tenha que assistir um vídeo de 1 hora, de 2 horas, para entender às vezes de um único conceito que você deseja na ferramenta, beleza? Então vamos lá, vamos já começar aqui. O primeiro ponto, a gente vai estar começando do começo, né? Não tem como a gente começar do meio. Então, a gente vai sempre estar olhando para cada bloco nessa parte aqui, ó. Então, aqui a gente tem o bloco de configurações, certo? Aqui a gente tem o bloco aqui de configurações de tendência, né? Então, cada desse aqui vai ser um bloquinho para a gente nessas aulas, né? Então, a gente vai estar separando, vai dividir. E aí, se você quiser saber configurações gerais, você vai vir aqui nesse ponto. Se você quiser saber configurações de tendência, você vai vir nesse vídeo, né? E assim por diante. Então, aqui vai ter todos esses parâmetros. Por que isso é interessante? Porque tem muitas pessoas que falam, o robô é automático. Sim, o robô é automático. Mas a gente sabe que o mercado ele é dinâmico, ele muda o tempo todo. Então a gente precisa estar entendendo sobre cada funcionalidade. Não existe nada no mundo que você não tem que ter um pouco de conhecimento e ir se aprofundando. Caso contrário, você vai achar que você vai criar vai ter uma fórmula mágica. Você vai colocar uma única vez e nunca mais você vai ter que olhar para nada, nunca mais você vai ter que fazer nada. Não é bem assim, tá? Assim como um carro automático, você precisa botar gasolina, botar quando fura o pneu você tem que trocar. Você pode ter um risco de bater e aí você tem que consertar, então são N fatores também, mas o carro é automático, mas ainda assim existe alguns conceitos por trás que a gente tem que ir fazendo a nossa construção também, a gente tem que ter o olho humano. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto, né, que é a gente entender aqui sobre essa questão aqui, ó. Vamos entender sobre esse camaradinho aqui, que é a configurações gerais. Nada mais é que a gente vai aprender como validar a licença. A gente vai estar vendo também aqui já essa questão aqui do Edge, né? Que aí você já vai entender junto com a validação. São conceitos básicos, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto, sempre que aqui a gente está no modo backtest, né? Ctrl R, backtest, e se você fosse utilizar o robô, é óbvio que você estaria com ele aqui. Cadê? Ó, você estaria com ele aqui e você arrastaria para o gráfico e aí ele aparecer aqui para você, né? Como a gente já explicou várias vezes. Então, aqui está o robô, o seu vem assim. A gente está na versão 15.0, mas não se prenda a isso. Lógico que muitas das vezes você vai ver o vídeo, vai estar às vezes na versão já 16, 17, 18, 20, mas conforme ter novos parâmetros que a gente for implementando em novas atualizações, você vai vendo aqui nas aulas abaixo, beleza? Então, aqui a gente vai estar explicando sobre cada seção dessa. Pode ser que no momento que você esteja vendo esse vídeo, tem essas seções. E depois, outro momento que você vai ver no robô, se deparar talvez num arquivo mais atualizado, pode ser que você esteja vendo mais parâmetros. E aí você vai ver que abaixo vai ter novos parâmetros também, entendeu? Das aulas, né? Vou estar explicando em outras aulas. Então, só para você entender aqui o que a gente tem. Então, a gente vai entrar em modo backtest, que nada mais é que a gente explica o parâmetro e coloca para rodar só para você ter uma noção de como que é. Porque não adianta ficar só falando e não tentar assim desenhar para você aqui no gráfico como que é na funcionalidade, como que é na prática. Então, o primeiro ponto é esse. Então, vamos entender que toda vez que eu estou com o meu robô, tá, no gráfico, eu tenho que ter o e-mail antes. Então, volto a falar, pum, eu tenho aqui o meu robô, e aí quando eu venho aqui, eu tenho que colocar o meu e-mail. Mas como que o robô ele vai identificar qual conta que eu tô, se eu só colocar o e-mail, tá? Então a gente tem que ter a construção lá na Algo System de colocar e informar a conta. Então a gente vai lá na Algo System e vai ver qual conta a gente pode colocar. Então vamos dar um exemplo aqui. Então a gente está aqui na Algo System, vou tirar isso daqui. E aqui ó, a gente vem em meus robôs. E como a gente está falando do robô Smoke,
Então é óbvio que a gente vai fazer a validação aqui, né? Você loga, o primeiro ponto você tem que estar logado. Ah, Wellington, não estou conseguindo logar. Cara, tem como logar até com o seu ID da compra. Então, caso ainda você não consiga, aqui na área de membro também tem um suporte via WhatsApp, você vai entrar em contato que ele vai te auxiliar. Mas o primeiro ponto é eu estar logado, vou vir aqui em meus robôs e aqui eu tenho o Boot Smoke, né? Eu tenho várias licenças aqui. E aí eu vou clicar aqui no lapisinho, né? Vamos dar um exemplo aqui que fosse esse aqui, ó. Então, aqui eu tenho uma conta que nada mais é que é essa conta aqui, ó, 41 final 65. Então é essa conta aqui, 4165. Se eu removo essa conta daqui, ele vai parar de funcionar aqui, tá? Se eu deixo a conta aqui, ele sabe que quando eu informar o meu e-mail aqui, ele vai saber que essa conta que está aqui, que eu estou logado, né? Eu tenho que estar com a conta logada, é a mesma que está conectada aqui através desse e-mail. Então, ó, eu vou só salvar aqui sem a conta, só para você ver. Então, vamos supor que o seu está zerado, não tem conta nenhuma, tá vendo? Acabei de tirar a conta. Então, se eu coloco o robô para o gráfico agora e coloca esse e-mail aqui, que é aula corretora, corretora 2023@gmail.com. Se eu coloco, o que vai acontecer? Ele vai falar assim, ó, que essa conta não está vinculada a esse e-mail, tá? Conforme a gente está vendo aqui, ó. Aula corretora, seu e-mail ainda não está vinculado nesta conta, ou seja, existe a sua licença lá, porém a sua conta não está vinculada a esse e-mail. E como que ele detecta isso? Através, né, que a gente ensina como você colocar essa URL aqui, ó, tá? Essa URL aqui, algosystem.com. Tá? Então, a gente tem que ter essa URL aqui. Então, você vem aqui, opções, né, Expert Device, e aqui você vai deixar esses três marcados mesmo e marca esse. E aqui dentro você vai botar dessa mesma forma, https://algosystem.com. Pode ser com barra aqui, talvez fique no final, e pode ser sem. Mas o resto não pode ser alterado, tem que ser dessa mesma forma. Pausa o vídeo e veja, de repente, se o seu está certinho. Essas outras URL não precisa, tá? Até o presente momento não precisa. Só essa aqui, ok? E aí você dá ok. E lembrando que, ó, o seu vai vir aqui, você vai clicar em Expert Device, tá? E dá ok. Beleza. Essa URL, ela tem que ter para poder fazer a validação lá do nosso servidor. Caso contrário, ela não vai conseguir validar e você muito menos vai botar seu robô para funcionar. Então, esses são os pontos para utilizar o robô. São a validação. Lógico que na aula, se você seguiu lá a aula, você já entendeu como funciona isso. Mas eu estou reforçando por causa dessa funcionalidade, explicando mais a fundo. Lá eu fiz o passo a passo e aqui eu estou detalhando com mais clareza para você. Então, agora que você viu que eu coloquei o robô para o gráfico, né, informei o meu e-mail e ele disse que não pode, por quê? Porque aqui não tem a conta. Então, eu vou colocar a conta aqui novamente, vou salvar. E aí sim, tá? Depois que eu salvo, eu não preciso ficar salvando, tirando, tá? Eu faço uma única vez. Isso aqui é se depois você quer mudar de conta, quer ir para outra corretora, basta que você venha aqui e troque. E aí ele vai parar de funcionar naquela conta antiga e vai funcionar na conta atual agora que você colocou. Então aqui, basicamente agora eu puxo novamente para o gráfico, né? Vamos supor que eu não vou falar de configuração agora. Corretora 2023@gmail.com. E agora sim ele vai ter que funcionar. Agora sim ele pegou, tá? E funcionou o robô. Você viu por quê? Porque ele tá simplesmente com a licença validada aqui com a gente aqui, que a gente acabou de ver. Simples assim, ok? Vou remover meu robô do gráfico. Vem aqui com o botão direito e remover. Porque eu não quero que ele funcione, até porque a gente está só trazendo como exemplo. Beleza? Então, dentro da Algosystem você já sabe, tem um lapisinho, você informa a conta que você quer e aí ele vai estar funcionando. Lembrando que a conta tem que estar logada aqui, ok? E a gente está no MetaTrader 5. Seria da mesma forma se fosse no MetaTrader 4, não muda. É lógico que você teria que baixar o arquivo e instalar, como eu já explico aí, mas não vou entrar nesse detalhe, ok? Então aqui, voltando para a linha de raciocínio aqui no backtest, no modelo backtest, modo backtest, que é o modo visual que você vai vir assim, você clica aqui em único, aqui tem as funções e aqui a gente entra em parâmetros.
Agora que a gente já entendeu sobre validação, aqui está um teste robô, né, que o meio que eu uso, mas aí no teste, mesmo você fazendo backtest, você tem que informar o e-mail que você está usando também, tá na conta. Agora a gente entra aqui para esse head aqui. Esse head, ele simplesmente quer mostrar aqui se você quer utilizar somente compra ou somente venda. Ou o head. O head nada mais é que é o quê? Ele vai pegar os dois. Ele vai abrir tanto compra quanto venda. Simples assim. Ah, Wellington, eu só quero usar só compra. Então você deixa aqui. Então o robô ele ignora a venda. Então ele não vai entrar vendido. Ele só vai entrar em compra. Não importa. Aí é lógico com as combinações que você colocar aqui nas configurações. Mas de fato ele só vai abrir compra. Ele não vai abrir venda. Porque eu estou informando aqui que eu não quero que ele abra venda. E assim vale também se eu quero venda. Ele não vai abrir compra. Eu estou falando só quero que abra venda. Aí você vai configurar do seu jeito. Mas no todo, ele sempre vai olhar para venda. Só venda, venda, venda. Então ele vai respeitar todas as configurações que você fez, mas ele só vai abrir venda. E aqui ele abre ambos, né? Ou seja, tanto compra quanto venda, respeitando as configurações que você faz. Aqui também tem um modo de operar. Tá? O modo de operar o quê? Esse modo de operar, ele tem o ambos, que eu vou explicando detalhes, o edge de consolidação e o edge de tendência. E temos também aqui também o edge smoke clássico. Vamos explicar um por cada vez. O primeiro é o ambos. O ambos nada mais é que é o seguinte, ele vai pegar essa estratégia aqui de consolidação com essa de tendência. Então ele vai juntar essas duas tendências. Na verdade, nada mais é que essa de consolidação, esse edge de consolidação, é essa aqui. Só para trazer mais clareza. Tá? Essa aqui. Mas existe uma pegadinha aqui ainda. Essa aqui, ela tem um parâmetro, tá? De um indicador a mais que essa aqui não tem. Você vai entender. Vamos explicar primeiro essa. Então, ambos quer dizer que ele vai detectar quando o mercado está numa esse ambos aqui, né? Quando o mercado está numa tendência de alta, ele vai trabalhar na alta e vai pular fora da consolidação. Se o mercado está numa tendência de consolidação, ele pula fora da alta e fica só na consolidação. Como assim pula fora, velho? Imagina que ele está no gráfico, aqui, ó, vamos desenhar também novamente. Aqui, ó, vamos botar aqui, ó, ambos, beleza? Estratégia ambos, tá? Estratégia ambos é o quê? Estratégia, nada mais é que a estratégia hedge mais consolidação. Mais tendência, né? Mais tendência. Ok? Então, nada mais é que isso aqui. Essa estratégia aqui de ambos. Beleza? Essa estratégia de ambos, ela usa essas duas aqui em paralelo. Quando o mercado... Vamos imaginar aqui. A gente tem o mercado aqui nesse cenário aqui. Vamos imaginar aqui esse cenário aqui. Quando o mercado, vou botar de verde, quando o mercado está aqui, ó, consolidado, ele vai usar essa estratégia aqui, ó, de hedge. Por quê? Porque ele entende que o mercado está consolidado, então ele vai ficar pegando, né, toda aquela costura do mercado. Quando o mercado pega uma tendência, ele sai dessa estratégia, né, ele anula essa estratégia aqui, anula como? Ele sai, vai sair no prejuízo ou no positivo que tiver, porque ele vai detectar uma tendência. Então vamos supor que agora o mercado começou a pegar uma tendência, então ele vai pular fora e agora ele vai entrar nessa estratégia aqui de tendência. E aí ele vai trabalhar só com uma única ordem, certo? Até o mercado voltar, constar consolidação. E aí ele volta, né, ficar naquele movimento assim de vai e vem, para ele utilizar essa estratégia aqui de hedge. Caso depois que o mercado volta a pegar uma tendência, ele pula para essa aqui. Qual a diferença? Qual é o problema aqui? O mercado ficar nesse lenga-lenga, né, fingindo que vai pegar uma tendência e volta, e aí você fica sendo toda hora estopado, que ele vai sair daquele trade
quando você está usando o dificilmente você fica positivaço em todas. Tá? Você pega uma boa pegada aqui do mercado nesse agrupamento e logo daqui a pouco o mercado explode para um lado. E aí vai ser mais que na sorte ali no cara coroa de você estar nesse cenário que ele sai desse agrupamento. Vai ser mais a questão de ele sair já meio que no positivo ou bem pouquinho, para ele não perder aquele ganho que a gente teve aqui dentro desse agrupamento, e aí ele ganhar depois na tendência, tá? E aí, lógico, para onde o mercado disparar. O mercado pode disparar para cima ou para baixo, mas é uma tendência de queda ou uma tendência de alta, tá? Só para você entender como funciona esse ambos aqui. E lembrando, esse ambos, ele vai sempre estar saindo da operação, mesmo assim como para o agrupamento, quanto da tendência. Então a gente já entendeu sobre o ambos. Agora, depois a gente, lógico, vai botar para funcionar, mas agora a gente vai entender sobre a consolidação. Head de consolidação é o quê? Head de consolidação é exatamente o que a gente acabou de explicar, só que ele só vai trabalhar nisso. Tá? Esse head de consolidação, ele funciona da seguinte forma. Opa, botar aqui, ó. Esse headzinho aqui, deixa eu marcar aqui para você não se perder. Ó, esse headzinho aqui, ele vai trabalhar dessa forma aqui. Ó. O mercado está consolidado, ele vai estar trabalhando aqui. Se o mercado, agora é diferente daquele do ambos, se o mercado pega uma tendência, então vamos supor que nesse ponto aqui que o mercado explodiu, né? O mercado pegou essa alta, o que vai acontecer? Agora ele não vai fechar essa operação, né, que ficou aqui. Né? Vamos supor que você lucrou, e aí ficou, sei lá, algumas operações aqui para trás, que, né, como a gente trabalha com Ed, sempre fica. E aí ele simplesmente pegou essa tendência, mas aí ele não fecha o que ficou para trás, ele simplesmente para de abrir. Esse modelinho aqui de consolidação, ele para de abrir. Então, ele vai ficar pendente, calma que você vai entender. Então, o mercado foi lá, explodiu. Né? O mercado está subindo. E aí ele não fez mais nada. Nesse momento que ele detectou essa tendência, tá? Esse é o head de consolidação. E aí ele não faz nada. Quando o mercado, ele detecta que o mercado agora consolidou novamente, e aí o que ele vai fazer? Ele vai, né, geralmente ele vai trabalhar com take, né? Geralmente, mesmo que seja estratégia head, ele trabalha com take. O que ele vai fazer? Ele vai abrir a ordem aqui novamente, e aí aonde está o seu take, ele vai puxar para cá, vai trazer para cá, para esse meio, tá? Para esse cenário aqui agora que existe esse agrupamento. Para ele poder fazer o quê? Tentar fechar. Então, qual é a regra dessa estratégia? Qual é a pegada dessa estratégia? Evitar que naquele momento de tendência gigante do mercado, ele fica abrindo várias ordens rápida, né? Porque a gente configura no robô, mas no mesmo tempo acaba que esgota a sua margem, e aí pode levar até a quebra da sua conta, porque o mercado não retorna naquele ponto que a gente queria. Então, aqui nessa que vai ficando uma bagunça danada aqui. Nessa questão de estratégia aqui de consolidação, a gente já sabe que ele vai ficar aqui, ele não sai depois quando o mercado pega uma tendência, e aí quando o mercado volta a agrupar, ele simplesmente traz toda essa ordem que estava aqui, né? Não vai trazer a ordem, vai trazer o take, mas ele tenta trazer esse mesmo cenário que a gente estava para cá, para poder fechar, e quando ele fecha tudo isso aqui pra gente, e aí começa um novo loop, né? Um novo ciclo de novos cenários para o mercado para a gente analisar, tá? Então a estratégia de consolidação, ela faz isso. Já aqui, na estratégia de tendência, tá? É a mesma coisa, que a gente viu que a gente tem ambos que eles trabalham juntos, né? E a gente tem agora, a gente destrinchou, e aí tem de tendência. Eu quero trabalhar só com boot smoke, com tendência. O boot smoke também, hoje ele tem ele te permite trabalhar só com tendência. Como que seria? Toda vez que ele detecta uma tendência, igual estava aqui, né? A gente tem aqui um ponto aqui, o mercado estava aqui dentro dessa região aqui, ó. E aí, quando o mercado pegou uma tendência, explodiu aqui,
É lógico que existem outros fatores também, não é, a gente não está falando só de suporte à resistência, mas quando o mercado explodiu, o que ele fez? Ele vai fazer? Ele vai abrir uma ordem, vai estar no painel dele, pegou a tendência de alta, ele vai abrir uma ordem e vai pegar esse movimento, e é lógico, de acordo com outras configurações que a gente vai informar abaixo. E aí, ele vai sair quando? Você tem N fatores para botar o take próximo, tem botar a questão do trail stop, que tem também aqui. São N fatores que você vai poder fazer o fechamento do seu trade. A questão aqui que eu estou explicando é sobre a estratégia que ele vai poder utilizar, que você vai poder utilizar nele, tá? Então é assim que funciona de forma bem simples a de tendência. E a gente tem aqui também agora um dos queridinhos que as pessoas mais utilizam, que é lá antigo que a gente usava, o Bootsmoke, o clássico, que é o antigo, nada mais é que a estratégia antiga. Esse aqui, ele não vai detectar nada, ele simplesmente vai trabalhar com compra e venda ao mesmo tempo, né, com compra e venda ao mesmo tempo, e ajustando ali a questão do take profit. Então, se você colocou lá o seu take de 100, né, de 100 pontos, ele botou no gráfico com um Edge Smoke clássico, ele vai abrir compra e venda no mesmo tempo, vai fechar lá, vai fechar cá. Essa estratégia aqui, né, vou explicar que talvez você não usou, né, na época a versão antiga. Então essa estratégia aqui, ele está aqui, pum, pum, fechando, 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 né, em cima e embaixo. E aí se o mercado pega a tendência, ele continua ainda assim abrindo, tá? Abrindo ordem e fechando, abrindo em ordem e fechando. Qual é o problema dessa estratégia? É que se ele abre uma ordem aqui, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Se ele abre aqui uma ordem, vamos supor aqui de venda, vou botar de vermelho, fica melhor. Tá? Vamos botar aqui que ele abre aqui uma de venda, ó, nesse cenário aqui, ó, venda aqui, aí aqui ele vem, venda aqui, aqui, ó, aqui também venda. Mas aí se reparar, o mercado continua subindo. Ele está abrindo venda, tá? Ele está abrindo venda, mas o mercado continua subindo. Mas qual é a intenção dele? Fazer o fechamento aqui. Só que toda vez que essa estratégia você vê, ele está abrindo venda, mas vai estar abrindo compra também, tá? Então ele sempre abre compra e venda. Aí fala, pô, Wellington, mas como assim? Ele abre compra e venda, ele abre compra, venda e compra, né? Então, ou seja, seria no caso compra e venda, né? Ó, compra, vou botar aqui o sumo em cima da outra mesmo, ó. Compra, tá? Então ele vai estar sempre trabalhando assim também. Ele vai abrir compra e venda. Mas quando o mercado está numa tendência, que você está vendo aqui de alta, o que vai estar acontecendo? A compra vai ser fechada e a venda vai ficando para trás. Nesse cenário aqui, ó, todas essas compras aqui foram fechadas. É lógico que vai depender do take que você coloca. Mas vamos dar um exemplo geralmente com um padrão que ele vem, um take de 100 pontos. Então, pô, aqui ele abriu compra e venda. E aí tinha um take aqui, tá? Tinha um take aqui, o alvo, né, o ganho, e aí ele fechou. Teve outro aqui, ele fechou. Teve outro aqui, ele fechou. Teve outro aqui, ele fechou. Só que a venda ficou para trás. E aí como que ele ganha nessa venda? Quando o mercado começa a retornar, né? O mercado começa a retornar. E aí ele não vai precisar também, dependendo, é lógico, do boost, das outras configurações que a gente vai aprender. Aí ele não vai precisar de voltar cá nessa primeira ordem que ele tinha iniciado. Por quê? Porque geralmente aqui também, quando ele foi lá em cima, dependendo, volto a falar também, dependendo de outras configurações, vamos supor que tem venda aqui e aqui também tem venda, né? E aí nada mais é que ele já trouxe o take, geralmente ele já trouxe o take para cá, ó, tá? Então o seu take já deve estar aqui no meio do caminho, tá? O take, tá? O seu take profit, que nada mais é que para você que está iniciando o alvo, tá? O alvo, ou seja, o ganho, tá? Que você define. Então aí ele vai aqui nesse ponto, né? Mesmo que o mercado foi lá em cima, aqui nesse ponto ele fecharia e ele não precisaria vir aqui nessa ordem para fechar, porque dependendo das configurações ele fecharia no meio do caminho ou até antes do meio do caminho, tá? Então esse é o Bootsmoke clássico, é um dos que mais as pessoas utilizam, porque ele gera resultado mais rápido, mas lembra também que existe algumas gestões da gente poder aumentar o time também quando você usa isso aqui. Por quê? Porque
O boot smoke, quanto maior nesse modelo clássico aqui, quanto maior o time, mais conservador eu vou ficando. Então, às vezes tem um esquemazinho que a gente faz, quando o mercado começa a pegar muita tendência, a gente coloca para um time, por exemplo, de H1. Geralmente as pessoas utilizam muito em M15. E aí, quando pega essa tendência, a gente joga para H1. Se continua ainda a tendência muito gritante, a gente joga para D1. Para que isso? Para evitar que ele fique abrindo esse monte de ordenzinha aqui que eu acabei de te explicar, entendeu? E isso, dependendo da sua conta, pode esgotar o seu nível de margem e você quebrar. Então, a gente faz esse conceito básico, por isso que tem algumas pessoas que conseguem alavancar muito a conta fazendo esse gerenciamento. Ah, Wellington, mas não é automático? Sim, é automático. Mas esse gerenciamento aqui é escolha. Por quê? A gente, de fato, não sabe se o mercado... Ah, o mercado começou a subir aqui, eu não sei se ele vai continuar subindo. Tá? Eu posso começar a fazer esse gerenciamento, como também posso escolher de não fazer. E aí o mercado começar a voltar, ou ficar aqui nesse vai e vem que vai me dar muitos resultados. Só que se eu coloco já de cara num time maior, ele já vai diminuir também os meus resultados. Se o mercado começar a pegar essa aglomeração aqui, essa lateralização, beleza? Então, de forma simples, é assim que funciona o Edge, aqui o Edge Smoke clássico, tá? Que é estratégia bem antiga que a gente já utilizava. Então depois a gente vai passar para os próximos passos aqui. Forte abraço aí e deixa aqui nos comentários o que você achou dessa aula.